Olá para vocês, como é que vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli aqui do site Rádio Amantes. Acesse radioamantes.com, mais uma vez aí para você não esquecer, radioamantes.com, e também do canal Feras do Rádio aqui no YouTube. E aquele tradicional convite, não vou deixar de fazer mais uma vez. Curta, compartilhe, ative o sininho, faça com que esse trabalho chegue a mais pessoas que, assim como eu, assim como você, gostam deste veículo maravilhoso que é o rádio. E hoje, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial e já estou até colocando aí o tema na tela. É a Rádio Baré de Manaus. E eu quero agradecer ao Júnior Santos, que é um internauta que está sempre aqui colaborando com a gente, está sempre assistindo os vídeos. Inclusive, ele deu a sugestão e ele fez a pesquisa. Então, por isso que estou agradecendo aqui a ele, justamente por causa disso, porque eu vou poder falar de uma das rádios mais importantes aí do Amazonas. Isso também me ajuda também a diminuir um gap que eu tenho aqui no Rádio Amantes, que é de realmente falar muito do rádio dos grandes centros, mas às vezes não conseguir falar do rádio de localidades mais longínquas. Então, eu já falei muito pouco do rádio do Amazonas, né? Eu já citei bastante a situação da Rádio Nacional, quando ela teve problemas aí de transmissão, quando pifou o transmissor de ondas curtas, né? E demoraram para adquirir novos componentes, mas mesmo assim, realmente eu gostaria de poder falar mais do rádio do Amazonas, do rádio do Nordeste e do rádio do Centro-Oeste. Então tá aí, vamos fazer a identificação da Rádio Baré? Tá aí, então, Rádio Baré, ZYH285, onda média 1440 kHz, ZYF270, onda tropical 4.895 kHz e a faixa 6.128 metros, a comunicação que a gente gosta. A Rádio Barela foi criada em 1939 pelo radioamador Lizardo Rodrigues, mas em 1945 a Rádio Baré passou então para o controle dos diários associados. E é mais ou menos dessa época aqui em que ela estava sob o comando dos associados que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Vou relembrar a equipe esportiva, também vou trazer aqui uma grade de programação para poder compartilhar aqui com vocês. Então, a gente, sem maiores enrolações, eu já vou então passando aqui para uma escala do dia 29 de maio de 1977. Onde estava você em 29 de maio de 77? Então, aqui, a Rádio Baré estava prometendo a transmissão diretamente do Vivaldão, a partir entre Fast Club e Libermorro, a partir das 14 horas. Então, aí nós temos a equipe esportiva. É claro que os anúncios da Rádio Baré de Manaus, eles não seguiam o padrão das outras emissoras, especialmente aqui dos grandes centros, Rádio Bandeirantes, que eu já mostrei aqui, da Rádio Tupi, né, de informar qual era a equipe de transmissão, narrador, comentarista, repórter, eles colocavam os nomes dos integrantes. Então, eu vou citar aí para vocês, tá aqui Luiz Robles, Luiz Saraiva, João Braga, Nonato Oliveira, Valdir Correia, Ayrton Brito, Laírton Veloso, Orlando Barbosa, Teófilo Mesquita e Isaac Benarroz. O Júnior, ele me manda aqui informação dizendo que a equipe esportiva da Rádio Barela, no período dos anos 70, ela é formada pelos narradores Luiz Robles e Valdir Correia e depois pelo Jaime Barreto. Os comentaristas eram Luiz Saraiva e João Braga, os repórteres de campo eram Antenor Gonçalves, José Almeida, Ayrton Brito e Nonato Oliveira. Ormando Barbosa, eu falei Orlando, mas na verdade é Ormando, me desculpem. Também era repórter, os plantonistas e a loteria esportiva eram Isaac Benarroz, Ayrton Veloso e José Augusto. E os patrocinadores, inclusive, está aqui, ó, o Guaraná Magistral. Como é que será que era o sabor do Guaraná Magistral? Escrevam aqui, quem aí for de Manaus, e a Cosama, que é a antiga companhia de água lá de Manaus. Então tá aí, dia 29 de maio de 1977, onde estava você? Eu sei onde eu estava. Mas vamos seguir aqui em frente. Então temos aqui Nacional e fecha aqui já com as imagens dos integrantes da equipe esportiva. Então, aqui é uma decisão, né? No dia 28 de agosto de 77, Luiz Robles, tá aqui, Luiz Saraiva, Nonato Oliveira, Valdir Correia e o Ayrton Brito. Então, a Super Baré ia transmitir Nacional, o NASA, e o Fast Club fazem o show no Vivaldão, e a garantia, né, os patrocinadores Magistral e Cosama, futebol como você gosta. Em um determinado momento da sua história, essa equipe esportiva passou a ser conhecida como a equipe Fórmula 1, talvez aí uma analogia à velocidade da categoria de elite do automobilismo mundial. Vamos seguir aqui em frente, que tem mais coisa aí, ó.
21 de setembro de 1977, mais uma escala aqui, América e Sul-América, e depois Nacional e São Raimundo. Aqui o pessoal aqui, Luiz Robles, o Saraiva, o João Braga, o Valdir Correia e o Ayrton Brito, também os patrocinadores, o mesmo Magistral, o Guaraná Magistral e a Cosama. Mais uma escala aqui então, né? Agora do dia 2 de outubro de 1977, Fast Club e Sul América, Nacional e América, né? Com a equipe Roglic, Saraiva, o João Braga, o Valdir Correia, o Ayrton Brito, então os titulares do esporte aí correndo atrás da bola. Mais uma escala aqui, agora uma escala de futebol nacional, né? O Nacional enfrentou o Santos e o Fast Club recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto, né? E aqui temos outros patrocinadores, né? Netumar, Socilar, Rovier, o Guaraná Magistral, BEA e a Cosama. A partir do meio-dia, ouça diariamente o Esporte em Marcha. Aqui na Rádio Bandeirantes a gente tinha a Marcha do Esporte, né? E lá na Baré nós tínhamos o Esporte em Marcha. Vamos seguir aqui. Esse anúncio, então, da onde até tirei aquele primeiro logotipo da Rádio Baré, é um anúncio informando que a emissora de Manaus ela ia integrar a equipe formada pela Rádio Record para a transmissão da Copa de 1986 disputada no México. Então tá aqui, erga a bandeira do futebol brasileiro, Rádio Record 1000 kHz, a bandeira do futebol. Então, que a Rádio Baré integrou aquela cadeia, aqui do lado a gente vê a bandeira, né? A bandeira que foi muito utilizada promocionalmente pela Rádio Record, especialmente nos primeiros anos da sua equipe esportiva, a partir de 1985, então temos aí esse registro. E agora, eu vou pegar uma grade de programação da Rádio Baré para vocês conhecerem, então, como é que funcionava a emissora 21 de junho de 1986. Portanto, lá se vão quase 40 anos, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos, então, a partir da 1 da manhã, show da madrugada, musical variado, predominando a música romântica, gincanas, brincadeiras ao vivo e pelo telefone, produção e apresentação de Edson Conceição de Mello. Pois é, e aí eu volto aqui para dizer o seguinte, né? Uma pena que hoje em dia a programação da madrugada do rádio está relegada a gravações, às vezes a emissora sai do ar, música pré-gravada, enfim, não existe mais vida, não existe mais rádio ao vivo durante a madrugada. Então, aqui em 1986, a Rádio Baré tinha gincanas, brincadeiras ao vivo pelo telefone, né? Muita gente aí acordada, né? Então, muita gente participando aí, deve ter participado das brincadeiras do show da madrugada. E às 4h05, nós tínhamos aqui o Despertar Musical informativo para o interior, apresentação de Pedro Tenassol Andes. Depois, às 5h45, Além do Pensamento, e Conselhos Astrológicos do Irmão Hilton. Às 6 da manhã, o Mundo em Notícias, primeira edição, noticiário completo com Raimundo Catunda, Augusto Pantoja, Carlos Costa, Emanuel Silva, Michelangelo Boto, Álvares Bittencourt, produção e coordenação de Milton Correia Xavier. Às 7 da manhã, nós temos o Sempre Hoje, as mais da semana, grande parada Brasil, com as 50 mais solicitadas e tocadas na emissora durante a semana, com a produção e apresentação de Augusto Cláudio Pantoja. Um dado curioso aqui, né, é que o Pantoja também era o locutor noticiarista aqui do noticioso da Rádio Baré, e depois ele voltava aqui para fazer a apresentação de um programa de entretenimento. E depois, às 11h55, a Crônica da Cidade, o editorial da emissora, com a apresentação de Raimundo Marques Catunda. Ao meio-dia 3, né, aqui a gente tem os horários quebrados, né, porque certamente eu devia ter ou algum noticioso, ou algum programete, enfim. Ao meio-dia 3, nós tínhamos aí a Hora de Esportes, noticiário completo sobre esportes, com a equipe Fórmula 1, como eu já citei aqui para vocês, a apresentação e direção de Jaime José Barreto. À 1 da tarde, Projeto Minerva. Pois aí, um determinado momento aí da história do rádio, o Projeto Minerva era veiculado em 2 horários. No sábado à tarde, a partir da 1, e aos domingos, às 9 da manhã. Então, isso durou bastante tempo. Depois, aí, com a queda da obrigatoriedade do Projeto Minerva, então, muitas emissoras de rádio tiveram esse período do sábado à tarde e o período da manhã livres aí para colocar a programação. O Projeto Minerva tem muito a ver com uma questão relacionada à educação pelo rádio, tá? Vamos seguir aqui em frente com a grade.
Nós temos aqui também às 2h da tarde, às 2h15, a Tribuna do Professor, educativo gravado, produção e apresentação do professor João Crisóstomo de Oliveira. Muito bom, muito importante, né? Às vezes a gente tem hoje, né, as associações de professores, a de São Paulo tem um programa aí na Rede TV, mas antigamente isso era feito pelo rádio, né, para atingir, inclusive, o maior número de pessoas. Às 2h30, Estação Brasil, a música popular brasileira pede passagem, musical com muito pagode, sambas de enredo, especial pesquisa, produção e apresentação de Edson Mello, né? Naquela época, né, o pagode dos anos 80, o pagode, aquela classe de 86, estava em voga, né? Então, tinha um programa dedicado a esse gênero aí na Rádio Baré. Seguindo aqui, Cristo Fala ao Teu Coração, religioso gravado, não se sabe de qual denominação, e às 18 horas, Alziro Zarur e a LBV, religioso gravado, tradicional LBV aí, com o seu espaço no rádio. E às 19 horas, os embalos de sábado à noite, o som New Wave, Heavy Metal, aqui tá Heavy Metal, mas é Heavy Metal da geração jovem, musical variado, pesquisa, produção e apresentação de Augusto Cláudio Pantoja. Então tá aí, ó, os embalos de sábado à noite aí, agitando as noites da Rádio Baré de Manaus. Vamos seguir aqui que tem mais uma grade para vocês. Essa grade é de sexta-feira, tá? Aqui tem mais... ela tá mais encorpada. Então vamos lá. À 1h tem o show da madrugada com Edson Mello. Às 4h tem aqui o Despertar Musical. Às 4h45, Além do Pensamento, com os aconselhamentos astrológicos do irmão Hilton. Às 6h, A Repórter e o Povo, programa sociopolítico econômico, reclamações pelo telefone, comentários com produção e apresentação de Beth Azizi. 6h, O Mundo em Notícias, primeira edição, noticiário completo com Raimundo Catunda, Augusto Pantoja, Carlos Costa, Michelangelo Boto, Leonardo Marinho, Álvares Bittencourt, produção e coordenação de Milton Xavier. Às 7h, Alô Manaus, programa sobre a responsabilidade da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura, o dia a dia da nossa cidade, seus problemas e soluções, produção de Celis Borges, né? E a apresentação é de Milton Xavier. Às 8h, Marlene Santana, participação do ouvinte pelo telefone, Gincana. Curioso como eles escrevem Gincana, com K. Debates, mensagens de otimismo, prêmios e reportagens, produção e apresentação da Marlene Santana. Clodoaldo Guerra, musical informativo, reportagens externas com Milton Xavier, né? O Milton Xavier saiu do estúdio aí, fez o programa 6 a 7, depois ele foi para a rua. E conselhos sentimentais, variedades, entrevistas, reclamações, apresentação de Clodoaldo Guerra. A Crônica da Cidade, às 11h55, né, que é o editorial da emissora com a apresentação do Raimundo Catunda. 12h, Hora de Esporte. À 1h, Fanfarrão do Zé Milton, que beleza. Às 15h, Festival do Rei. Claro, como não poderia deixar de ser, toda emissora de rádio aí tem o seu programa dedicado ao Roberto Carlos, com a apresentação do Augusto Cláudio Pantoja. Às 16h30, as mais solicitadas do dia, mini parada com as 8h da tarde, também o Augusto Cláudio Pantoja. Às 17h30, o Mundo em Notícias, segunda edição, resumo do noticiário do dia, com a apresentação da Arlene Ribeiro e o Leonardo Marinho. Às 17h50, Alziro Zarur e a Legião da Boa Vontade. Aqui eu chamo a atenção porque às 18h começava a Voz do Brasil, noticiário da Agência Nacional. Não vamos esquecer, né, do fuso horário, por isso que a Voz do Brasil começava lá em Manaus às 18h, mas a gravação em Brasília às 19h era de lei. Vamos lá. E às 19h, o Projeto Minerva, programa educativo gravado. Às 19h30, a Crônica da Cidade, do editorial da emissora em reapresentação. Às 19h35, Brasil, Nossa Terra, Nossa Gente, musical informativo sobre a autêntica música popular brasileira, produção e apresentação de Maurício Rabelo. Às 11h, Ritmos Latino-Americanos, musical variado, predominando a música latina. Quizás. A produção e apresentação do Raimundo Catunda. E à meia-noite, Musinoite, para ouvir, sonhar e amar, musical classe A, concertos famosos com o predomínio da música clássica. Apresentação de R.D. Catunda, que eu presumo ser o Raimundo Catunda, né, que de repente, acho que não coube o espaço do nome dele aí, então botaram esse R.D. aí para de repente não ficar muito
muito espaçoso aí no jornal. E tem mais um registro aqui para vocês, ó, um programa inteiro com sucessos que você mais gosta do Rei, Festival do Rei. E aí, então, na Rádio Baré, o Augusto Pantoja, tá aí a foto dele, a fotinho dele. Então, ele conversa com o telefone com muitos fãs, apresenta os maiores sucessos. Aí você pode ligar no 237, se eu não tiver enganado aqui, é o 237-2500, e você pode solicitar música e enviar mensagens de amor. 11 anos de sucesso. Então, é isso aí, gente. Então fica esse registro aí da Rádio Baré. Mais uma vez eu quero agradecer ao Júnior Santos pela colaboração, e é isso então, eu espero poder voltar a falar sobre o rádios fora do eixo Rio-São Paulo. Quem quiser me procurar, o endereço de e-mail está aqui no perfil do YouTube, então podem me mandar material aí, podem me mandar dicas de pauta, para a gente poder então falar um pouquinho mais do rádio do interior do Brasil. É isso, um grande abraço a todos e até a próxima.